quem vos fala é professor Gilbert e estamos aqui para dar sequência à nossa revisão, tá certo? Vamos falar sobre a ditadura civil-militar. Professor, o que culminou com a implantação do regime militar no Brasil? Primeira coisa que eu quero que tu visualize. Tu tem que dar uma olhadinha no contexto econômico internacional. Acabou a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. O mundo, nesse momento, torna-se bipolar. De um lado está o capitalismo, representado pelos Estados Unidos. Do outro lado está o comunismo, representado pela União Soviética. Sabemos que os norte-americanos queriam ter o maior número de países capitalistas e que a União Soviética queria ter o maior número de países comunistas. E vai surgir essa quebra de braço. Hoje sabemos que quem venceu a quebra de braço foi o capitalismo. Professor, o que isso tem a ver com o Brasil? Não pense só no Brasil. As ditaduras da América Latina se enquadram nesse processo. Ou seja, a ditadura da Argentina, a ditadura do Paraguai, a ditadura do Uruguai, a ditadura do Brasil, elas surgem no mesmo contexto histórico. Porque em um regime político ditatorial, você tem poder para coibir a difusão dos ideais comunistas. Só para que você possa ter uma referência, em 1964 passaríamos a viver olha o termo, ditadura civil-militar. Por que essa ditadura ela é civil-militar? Porque integrantes das elites brasileiras, ou seja, civis que temiam a possibilidade da comunização do Brasil, que não gostavam das propostas de reforma de base, que não gostavam do discurso de reforma agrária lá do João Goulart, viram na ditadura uma possibilidade de garantir a propagação dos seus interesses. Qual era o discurso da galera na época? Não queremos que o Brasil vire uma Cuba, não queremos que o Brasil se transforme em uma China, em uma Rússia, não queremos que o Brasil passe por um processo de comunização. Essa é a grande sacada. Em 1964, a elite brasileira, mais as Forças Armadas, mais os Estados Unidos da América, acabaram, mediante um golpe, assumindo o controle administrativo da nação. Para muitos, começava uma longa noite de 21 anos. De 1964 a 1985, perdemos liberdades individuais, perdemos a liberdade de expressão, perdemos o direito de votar para presidente. Perdemos o direito de eleger governadores e prefeitos daquelas cidades consideradas de risco. Esse é um tema quente para a tua prova. E eu gostaria que, produção, joga aí na tela os 5 presidentes que exerceram mandato executivo durante o regime militar. Como você pode perceber aí na sua telinha, você está vendo as imagens dos 5 presidentes militares. Governo Castelo Branco, 1964-1967. Governo Costa e Silva, 1967-1969. Governo Emílio Garrastazu Médici, 1969-1974. Governo Ernesto Geisel, 1974-1979, e governo João Batista de Figueiredo, de 1979 até 1985. Como você pode visualizar aí na sua telinha, perceba os antecedentes que vão culminar com a implantação do regime militar no Brasil. Eis pontos importantes. O contexto econômico mundial era o contexto da Guerra Fria. Jânio Quadros renunciou, João Goulart assumiu a administração do Brasil e seu discurso desagradava setores conservadores da sociedade brasileira. As reformas de base foram duramente combatidas pelas elites. Em 1964, os militares assumem o controle administrativo do país e, a partir de então, começam a surgir movimentos de oposição à gestão das Forças Armadas. Eu estou falando da CGT, eu estou falando da UNE, eu estou falando das ligas camponesas e estou falando dos movimentos eclesiais de base, que, por sua vez, passaram, então, a oferecer oposição a esse governo. Olha para mim. Galera, seguinte, tá? Tema quente aí para a tua prova. Durante o governo militar, há o fortalecimento do poder executivo. E esse fortalecimento ocorre através dos atos institucionais. Vários atos institucionais foram criados, mas você que é geniano vai conhecer os 5 primeiros e está com eles na ponta da língua, tá? De olho aí na tela, Eis os atos institucionais. Durante o regime militar, há o fortalecimento do poder executivo pelos atos institucionais. O ato institucional número 1 foi assinado por Ranieri Mazzilli. Ranieri Mazzilli não era militar, ele era civil. Logo após o golpe de 64, Ranieri Mazzilli
assume provisoriamente e decreta o AI-1. O AI-1 deu poderes para o presidente fechar Congresso, decretar estado de sítio e indica Castelo Branco para o cargo de presidente da República. Como presidente, Castelo Branco vai governar de 64 a 67 e no seu governo ele cria o AI-2, o AI-3 e o AI-4. O ato institucional número 2 implanta no Brasil o bipartidarismo político, ou seja, acaba o pluripartidarismo e só poderiam existir dois partidos. De um lado, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e do outro lado, o MDB, o Movimento Democrata Brasileiro. Arena, partido militar, de apoio aos militares. MDB, partido de oposição aos militares. Fazia uma oposição muito sucinta, mas não deixava de ser uma oposição. O ato institucional número 3 coloca fim nas eleições diretas para governos de estado dos espaços considerados de risco. O ato institucional número 4 dava poderes para convocação de Congresso para aprovação de nova Carta Constitucional. Inclusive, foi aprovada uma Carta Constitucional em 1967. O pior dos atos institucionais foi o ato institucional de número 5. O ato institucional número 5 foi criado durante o governo de Costa e Silva. O AI-5 vai trazer para a estrutura social uma forte censura, uma forte repressão e põe fim ao direito de habeas corpus. Olhe para mim. Professor, me fala alguma coisa assim economicamente durante o regime militar. Como é que estava a economia durante o regime militar? Pessoal, quando o Castelo Branco assume, a economia brasileira tinha um fantasma, um dragão que era a inflação. A inflação girava em torno de 100% ao ano. Era uma inflação altíssima. Na perspectiva de controlar a inflação, Castelo Branco promove a criação do PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo. Fez uso de medidas de austeridade para reduzir os gastos públicos e assim conseguir controlar a inflação. Professor, deu certo? Cara, se o objetivo era controlar a inflação, deu certo. Por quê? A inflação caiu de 100% e ficava oscilando entre 36% e 35%. Quando Costa e Silva assume a administração, estavam ao lado da gestão de Costa e Silva, Hélio Beltrão, ministro do Planejamento, e Delfim Neto, ministro da Fazenda, que formularam um projeto muito relevante, que foi o PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Qual era o objetivo dos caras? Fazer do Brasil uma potência econômica internacional, uma potência econômica emergente, é bonito isso, uma potência econômica emergente internacional. Fazer com que a economia brasileira começasse a tangenciar o crescimento. E é inclusive esse projeto que vai começar a construir aquilo que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. Professor, o que é um milagre brasileiro? Gente, olha para mim, olha nos meus olhos. O milagre é algo impossível, é até piada o nome do negócio. Milagre econômico brasileiro. A economia do Brasil está crescendo, é um milagre! É um milagre! A economia está crescendo. Professor, cresceu? Cresceu, cara. A gente chegou a crescer a casa superior a 11% ao ano. Gilbert, então, deu muito certo. Bem, pessoal, todo projeto de desenvolvimento econômico era pautado no capital internacional, ou seja, empréstimos, inclusive a juros baixos. E esses empréstimos a juros baixos estavam movimentando a economia do Brasil. Tanto que a economia está crescendo, ótimo. Estão sendo construídas obras faraônicas. O que é uma obra faraônica? É uma obra grande, além de grande, é uma obra cara. Professor, me dê exemplos. A rodovia transamazônica, ou BR-230, a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói. A seleção brasileira na época, poxa, lá durante o governo Médici, vai conseguir o seu tricampeonato. Nós temos a melhor seleção de futebol do mundo. A ponte Rio-Niterói grandiosa, a hidrelétrica de Itaipu grandiosa, a economia crescendo aí a proporção de 11%. Que lindo, que maravilhoso! Esse é o país que vai para frente Brasil! Surge uma propaganda ufanista. Só que o sonho acabou. Na década de 70, nós temos as crises do petróleo, que lançam a economia mundial em colapso. Os empréstimos ceifaram e toda aquela alegria foi por água abaixo. O final do regime militar vai ser marcado por desmantelo da economia. A inflação, ela volta a crescer. O arroxo salarial era uma característica daquele momento histórico. Você passa a ter mais trabalho e menos salário, ou seja, há a redução do poder de compra e, sobretudo, a expansão das favelas no Brasil. Vai rolar a favelização. Os grandes complexos, as grandes comunidades, as grandes favelas do Brasil, elas se expandem durante o regime militar. Beleza?
Tá ligado? Professor, qual foi a herança que os caras nos deixaram? Nos deixaram uma dívida de 100 bilhões de dólares que posteriormente ela foi propagada durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Enfim, aquele milagre que tinha tudo para ser santo, infelizmente, não foi santo. Fica ligado, daqui a pouquinho eu estou trazendo as questões para a gente responder. Beleza? Tamo juntão! Voltei e trouxe questões para que juntos nós possamos responder. Você está com o seu PDF em mãos? Ó, o esquema do PDF é o seguinte, tem a parte teórica e tem a resolução de questões. O que é que tu vai fazer para o titio para acertar todas as questões de história? Tu vai ler teu PDF, vai marcar aqueles pontos que são mais relevantes, vai assistir a videoaula, que é o Pipoco do Trovão, e juntos nós vamos responder essas questões. Beleza? Tá pronto? Tá preparado? A hora é agora. Professor, não estou com o meu PDF. Dê pausa aí na aula. Dê pausa. Pegue seu PDF, coloque ele em mãos e vamos para frente, tá? Produção, joga meu PowerPoint aí na tela. Fica ligado, nós vamos para a primeira questão. Observe a imagem abaixo. Você está vendo o presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, no ano de 1973. Olhando uma mega construção, uma obra faraônica, nós estamos falando da Ponte Rio-Niterói. Logo abaixo da imagem você vê a legenda: Médici visita obras da Ponte Rio-Niterói em 1973, tá? Belezinha? Ordem de comando. Durante o regime militar, 1964-1984, a economia alcançou índices de desenvolvimento econômico elevados quando comparados a outros momentos da história do Brasil. Você pode perceber que essa questão é uma questão que se propõe a falar da economia brasileira durante o regime militar. Quando eu fiz o recorte dessa aula, eu direcionei o meu olhar para a economia. Imagino que se ditadura civil-militar se fizer presente na tua provinha, ela tende a trabalhar com esse recorte econômico, tá? Assinale a opção que apresenta algumas das razões para o seu crescimento econômico, tá? Letra A. A política de privatização de companhias estatais, como a Vale do Rio Doce, Petrobras e a Fábrica Nacional de Motores, FNM, o que gerou receitas que foram investidas em grandes obras de infraestrutura. Pessoal, essa alternativa, completamente, quando se fala no Brasil, eu gostaria que você se recordasse que esse processo ele começa a ser cogitado pós-regime militar, especificamente durante o governo de José Sarney. Em 1989, acontece uma eleição para presidente da República, uma eleição direta, e essa eleição direta culmina com a eleição do senhor Fernando Collor de Mello. Collor foi o primeiro presidente neoliberal do Brasil, foi o cara que deu início à política de privatizações no nosso país, ou seja, elas não acontecem de forma efetiva durante o regime militar, tá certo? A Vale do Rio Doce foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras não foi privatizada e a Fábrica Nacional de Motores, ou FNM, ela foi construída lá durante o governo Juscelino Kubitschek. A Fábrica Nacional de Motores vai produzir os primeiros caminhões de marca Mercedes-Benz no Brasil. Ou seja, o que culminou com o crescimento econômico durante o regime militar, no chamado milagre econômico brasileiro, não foi nada daquilo que tem representado aí na letra A, tá? A letra A está toda errada. Letra B, o controle da inflação por meio de uma política econômica de aumento de taxas de juros Selic, o que tornou o Brasil atraente ao investidor estrangeiro. Não, pessoal. Ó, o que culmina com o crescimento econômico do país não é a adoção de uma política de controle inflacionário. E a gente falava agora há pouco, a inflação do Brasil girava em torno de 100%, com o PAEG do Castelo Branco caiu para algo em torno de 36%, 35%, com o projeto do Delfim Neto e do Hélio Beltrão, o PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, essa inflação ela ainda cai um pouquinho mais, fica girando em torno de 25%, 26%. Não é essa política de controle da inflação que faz com que a economia do país cresça, tá? Letra C. O aumento do preço do petróleo e do minério de ferro no mercado internacional, o que fez do Brasil uma potência econômica mundial, possibilitando investimento em infraestrutura. Não, gente, também não. A gente sabe que todo o projeto lá do Hélio Beltrão,
do Delfim Neto. O Delfim Neto, gente, por exemplo, ele foi o cara que comparou a economia do Brasil ao bolo. Ele disse mais ou menos assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Todo mundo tem uma vovozinha que já fez bolo. Professor, minha mãe sabe fazer bolo, minha avó sabe fazer bolo, eu sei fazer bolo. Então pronto, vamos preparar o bolo aqui na videoaula, tá? Você vai preparar a massa do bolo, vai colocar fermento, vai untar a forma, vai colocar o bolo no forno. E dali para frente o bolo vai crescer. Pronto, o Delfim Neto olhou para o povo brasileiro e disse: povo brasileiro, imagine que a economia do Brasil é um bolo. Nós preparamos a massa, colocamos fermento, o bolo vai crescer. E quando crescer, cada brasileiro vai ter o seu pedaço de bolo. O problema foi que o bolo solou, meu amigo. E quando o bolo solou, eu estou esperando meu pedaço de bolo até agora, tá? Então, volta aí pro teu slide e guarda essa informação. O Delfim Neto foi o cara que disse: o bolo vai crescer. Só que a gente acabou tomando um grande bolo, tá? Vai. De olho aí no slide. Repara bem, a letra D diz assim, ó: a oferta de empréstimos internacionais a juros baixos, grife isso no seu PDF, o que proporcionou a realização de investimento nos setores agrícola, industrial, energético e na construção civil. Tu olha para mim e fala: professor, esse tipo de investimento realmente existiu? Sim. Marque aí, letra D de Deus, essa é a sua resposta. Quando eu falo de investimentos nos setores agrícolas, lembre-se que daqui em diante você começa a construir, a desenvolver um negócio milionário. Eu estou falando do agronegócio. Quando a gente fala de desenvolvimento do parque industrial brasileiro, através do desenvolvimento de tecnologia, isso sim, isso acontece. Quando a gente fala de geração de energia, recorde-se, eu tenho a crise do petróleo. O preço do barril de petróleo ficou super caro. E qual foi a alternativa do Brasil? Buscar outras fontes para se sobrepor à dependência do petróleo. Gilbert, quais foram as fontes que nós procuramos? Foi desenvolvido um projeto chamado Pró-Álcool. A gente vai buscar o etanol como fonte de geração energética. Foi desenvolvido um projeto chamado Pró-Carvão. Pró-Carvão, a gente vai utilizar o carvão como fonte de geração de energia. E ainda há investimentos no desenvolvimento de um parque nuclear brasileiro. Tudo isso acontecendo durante o regime militar. E quando eu falo de construção civil, falamos também na aula passada. Eu estou falando da ponte Rio-Niterói. Eu estou falando da hidrelétrica de Itaipu. Cara, eu estou falando da Transamazônica. Marque aí, letra D de dado. Essa é a tua resposta, tá? Professor, e a letra E? A valorização do café no mercado internacional, o que trouxe ao Brasil recursos necessários para o investimento em setores estratégicos da economia nacional. Também não, galera. Marque aí, letra D. Essa é a sua resposta, tá? Beleza? Show? Team, fashion, lindo, maravilhoso. Tá se sentindo na universidade? Gabaritou a prova de ciências humanas? Vamos para a segunda questão, tá? Segunda questão diz assim: nunca fomos tão felizes. Exclamava o slogan oficial difundido pela TV nos anos 70, em pleno milagre econômico, que pode ter uma leitura ambígua. Como exclamação traduz uma sensação de felicidade coletiva inédita. Por outro lado, se dita em tom irônico, coloca em dúvida o próprio sentido propagandístico da frase. A ambiguidade traduz involuntariamente as contradições da economia brasileira, esfera em que o regime bradou os seus maiores feitos. Ordem de comando. Durante o regime militar, houve o chamado milagre econômico, que pode ser explicado como: letra A, um período de pleno emprego em que houve maior distribuição de renda e diminuição do custo de vida. Pessoal, você viu a videoaula passada? Olhe nos meus olhos, produção, olho no olho. Na videoaula passada, eu estava falando para vocês que pós-milagre econômico brasileiro, que pós-crise do petróleo, a economia brasileira entrou em colapso. A redução do poder de compra, a desigualdade social, ela passa por um processo de intensificação. Bairros que eram bairros de classe média transformaram-se em comunidades, transformaram-se em favelas. Então, esse milagre, definitivamente, gente, não foi santo. Começou bem, veio a crise do petróleo, o projeto era pautado em empréstimos provenientes do capital internacional a juros baixos. Com o colapso econômico mundial, não vieram os empréstimos e todo o projeto, claro, foi por água abaixo, tá bom? Volta lá na questão, de olho aí no slide, tá? B de bola. O uso
de fatores como isentar investidores estrangeiros de alguns impostos, conceder créditos a empresários e promover grandes obras de infraestrutura. C. Uma política econômica de investimentos unicamente estatais em diversos setores, desde pequenos produtores rurais e a indústria de bens de produção duráveis. D. A aceleração do consumo, a ampliação do poder aquisitivo, principalmente devido ao aumento da igualdade social. Ih, sujou. Letra E. Plano econômico do ministro da Fazenda, Delfim Neto, para conceder crédito ao empresariado, enquanto o governo também investia em políticas sociais de combate à miséria. Nossa resposta, letra B de bola. O uso de fatores como isentar investidores estrangeiros de alguns impostos, conceder crédito a empresários e promover grandes obras de infraestrutura. Foi justamente o que a gente veio falando nas últimas aulas. Tu vai marcar aí, letra B de bola. Essa é a sua resposta, tá? Vamos para a terceira questão? A terceira questão diz assim, ó. O AI-5, o Ato Institucional número 5 de 1968, caracterizou, a partir de sua emissão, os governos brasileiros durante o regime militar. Sobre o AI-5, vale ressaltar que, letra A, marcou uma distensão dos governos militares, promovendo direitos sociais, liberdade de manifestação, representação política, além de garantia plena dos direitos humanos. Tudo errado, hein, gente? Letra B, representou o estabelecimento das metas de reformas estruturais do governo do presidente João Goulart, o que conduziria o país ao golpe militar que implantaria um governo ditatorial. Pessoal, é o seguinte, ó, olha aí para mim, produção. Galera, tu tem que lembrar que durante o regime militar foram criados os atos institucionais, beleza. AI-1, Ranieri Mazzilli. AI-2, 3, 4, criados durante o governo Castelo Branco. AI-5, governo Costa e Silva. Costa e Silva teve um AVC, foi impedido de dar sequência ao mandato. O vice-presidente, Pedro Aleixo, civil, não assumiu o mandato. Uma junta militar se coloca no poder por alguns meses e indica um cara chamado Emílio Garrastazu Médici para o cargo de presidente da República. Quem usa e abusa dos poderes do AI-5 é Médici. Não deu tempo para o Costa e Silva usar o AI-5, sobretudo por causa do problema de saúde dele. Beleza? Então ali, ó, AI-5, máquina de censura, máquina de repressão, suspensão do direito de habeas corpus. Filé? Vai lá, de olho aí na tua telinha de novo. Letra D, iniciou a fase mais dura do regime militar, pois deu aos presidentes militares poderes como decretar recesso de Congresso, verdade, cassar mandatos de parlamentares e suspender o direito de habeas corpus para alguns crimes. Você vai marcar aí, letra D de dado. Essa é a sua resposta. Olha para mim, meu povo, tudo tranquilo? Garantiu? Olha, sua missão, leia o PDF. Veja os pontos relevantes de cada um dos governos, está tudo bem bonitinho, detalhadinho para você, tá bom? Responde as questões. Tamo junto, daqui a pouco a gente se vê de novo.